Bom Dia nessa terça-feira, o Bom Dia hoje destaca o mercado de trabalho. Tu sabia que um sorriso bonito abre muitas portas? Bem, quem aborda o assunto hoje com a gente é a mestre em ortodontia e ortopedia facial, a cirurgia dentista Marina Lara. Seja muito bem-vinda hoje aqui ao programa. Oi, tudo bom, Cláudia? Eu que estou feliz de estar aqui, muito feliz. É um prazer enorme estar aqui com você e com os nossos colegas para conversar sobre um tema tão decisivo, né, e tão importante que pode ajudar muita gente, que é como melhorar a carreira profissional, né? Muito obrigada. Eu estou feliz com a tua presença, obrigada pela presença também. A gente vai saber como melhorar a energia da nosso cantinho do trabalho, da nossa mesa de trabalho, com a consultora em Feng Shui, Camila Quinteiros. Seja muito bem-vinda também. Obrigada, nosso Cláudia. time feminino hoje aqui no programa. Eu estou imensamente grata de estar aqui e muito feliz. Que bom. Espero também poder contribuir com o pessoal, né, dessa nova transição, essa nova forma de abordar a carreira. Se é pra gente melhorar, né, é o que mais a gente está querendo hoje em dia. Obrigada pela presença também. E tem um bate-papo sobre consultoria de carreira com a coach Ana Valéria Vilgs. Seja muito bem-vinda também hoje aqui ao programa. Gratidão, Cláudia, lá, colegas, né? Não de bancada, mas de espaço, compartilhando aqui essas boas energias. Então, o prazer é todo meu. Gratidão pelo convite. Prazer é meu também te receber. E ainda a gente vai falar da exposição Perfeita Imperfeição, com a artista plástica, nossa parceira aqui do programa, Susan Mendes. Seja muito bem-vinda também. Obrigada, Cláudia. Bom dia para todos. E mais uma vez aqui no programa e bem feliz de participar desse grupo de mulheres aqui inteligentes e dando consultoria em todas as áreas. Obrigada. E bom, começando a terça-feira então com o pé direito. Pé E mais tem as dicas de beleza com a Susan da HD Perucas. Então tá no ar mais um Bom Dia hoje. Fica comigo sempre. Bom Dia é hoje, com Cláudia Fleury. E a gente inicia com a frase do Steve Jobs, que diz o seguinte: a única maneira de fazer um bom trabalho é amando o que você faz. Se você ainda não encontrou, continue procurando, não se desespere. Assim como no amor, você saberá quando tiver encontrado. Susan, concorda com a frase do Steve Jobs? A única maneira de fazer um bom trabalho é realmente amando aquilo que se faz. Eu pergunto porque em tempo de crise aí financeira nacional, as pessoas estão muito focadas muitas vezes, poxa, eu vou largar isso e vou fazer aquilo porque aquilo vai dar grana, né? Eu vou sair aí, vou melhorar a minha vida. Mas esse caminho não seria o caminho certo. O ideal seria a gente fazer o que ama, e fazendo o que se ama, os frutos, a gente vai acabar colhendo, né, esses frutos. Eu concordo plenamente. Eu acho que realmente quando a gente faz aquilo que a gente ama, o tempo não passa. Eu estava lendo esses dias um livro e falava que os gregos já identificavam 3 tipos de tempo. Tem o Cronos, que era o tempo cronológico, meses, dias, anos. Tem o Kairos, que era o tempo da oportunidade. E tem o Aion, que eles chamam, que é o tempo que a gente não vê passar. E eu experimento muito esse Aion quando eu estou pintando, porque eu acho assim que é um tempo, uma coisa que eu gosto tanto de fazer, que eu esqueço qualquer coisa para fazer esse trabalho. Então, acho que quando alguém trabalha naquilo que gosta, ela tem mais chance de se desenvolver e de prosperar, porque ela não sente o tempo passar e cada vez ela vai se dedicar mais e desenvolver mais e ter mais vontade de prosperar naquele trabalho. Então, eu concordo plenamente com o Steve Jobs, tá bem? Colocando o coração. Colocando o coração, a alma e não sentindo o tempo passar. Obrigada pela opinião, obrigada. Susan. Ana, a única maneira de fazer um bom trabalho é amando o que você faz? Concorda com o Steve Jobs? Plenamente, né? Até porque o meu trabalho tem tudo a ver com isso, né? Então, se eu trabalho ajudando as pessoas a se conectarem com seus propósitos de vida, de carreira, de alma, como não concordar com essa frase que é maravilhosa? Eu gosto muito, já conhecia, também utilizo, né? Muitas vezes no meu dia a dia de trabalho. E para mim a conexão é tudo, é conexão com a alma, com o coração, para a gente realmente poder estar afinado e entregue de verdade para aquilo que a gente faz. Adorei. Camila? Com certeza, temos que estar sempre conectados às coisas que a gente quer pra gente, para assim a gente poder deixar o nosso vir a ser, né, aflorar. Quando a gente ama a nossa energia, com certeza, melhor, a gente é mais conspira. feliz, tudo conspira a Eu favor. sempre digo, tem que ter brilho no olho, tem que fazer o que gosta. Né? Adorei. Obrigada pela opinião. Marina?
Sem dúvida, Cláudia, eu também concordo. E a opinião das gurias me lembrou um livro, aquele Inteligência Emocional, do Daniel Goleman, que ele fala ali que aquele Descartes, né, na verdade, cometeu um erro, porque era um filósofo que disse assim, penso, logo existo, né? E a constatação dele como psicólogo é que a frase deveria ser sinto, logo existo, porque ele defende a tese de que todos nós somos seres emocionais e não racionais. E a emoção, ela está acima da razão em muitos momentos, e deve estar, porque ela te conduz para o melhor, ela te conduz para fazer as coisas com mais carinho, com mais qualidade, com mais dedicação. Então, sem dúvida, se a gente encontra um trabalho que a gente ama, sem dúvida a gente vai fazer aquilo muito melhor, né? Com muito mais qualidade. Além dessa questão da paixão, a gente sabe que existem... por exemplo, para entrar no mercado de trabalho, a gente sabe que o aspecto da questão da beleza, né, da aparência física, conta muito, né, Marina? E a gente vai falar hoje sobre a questão do sorriso, que é fundamental e abre muitas portas no mercado de trabalho. É claro que é até triste a gente falar que a gente julga as pessoas pela aparência, mas a grande maioria das pessoas julgam, né, essa questão dos cuidados com o corte de cabelo, enfim, o vestuário, se está bem alinhado, não precisa ser novo, mas, né, se aquela roupa está limpinha, se a pessoa está com os dentes bonitos, né, com bastante higiene, bem alinhados. Essa questão do sorriso conta muito? Sim, o sorriso hoje é fundamental para qualquer relação, seja profissional ou pessoal, né? E essa questão do cuidado com a aparência reflete muito o cuidado que as pessoas inconscientemente, né, além dos teus cuidados com a tua própria aparência, vão estender essa leitura para os cuidados que tu vai ter no teu trabalho, para a dedicação que tu vai ter com o teu trabalho, né? Então, tu falaste que às vezes é triste a gente pensar que as pessoas julgam os outros pela aparência, né? E até o Steve Jobs falou isso também. Mas existe uma coisa que é aquela aparência plástica, né? Ideal, idealizada, que é um pouco cruel. Mas existe uma questão do julgamento da pessoa com a melhor versão dela mesma. Então, assim, eu posso ter o melhor sorriso que a minha constituição facial me permite. Eu não preciso ter um sorriso igual da Gisele Bündchen, por exemplo. Porque eu sou muito diferente dela. Mas a minha melhor versão vai mostrar que eu tenho autocuidado, que eu tenho uma qualidade de vida, que eu tenho saúde para poder fazer um bom trabalho. E aí tá bem consigo, né? Para poder estar bem nas relações, né? Exatamente. Então teve essa pesquisa que foi publicada nos Estados Unidos. Eu tenho até um dado aqui, não sei se é a mesma, mas diz o seguinte: um belo sorriso é um dos segredos de uma vaga duradoura no mercado de trabalho. Pessoas com dentes alinhados têm mais chance de conseguir um emprego. Sim, exatamente. E essa agência Kelton nos Estados Unidos publicou essa pesquisa, que eles fizeram manipulações de imagem, né? Acho que vai aparecer aí para o pessoal que está nos vendo essas imagens, que eles simularam uma mesma pessoa. Nossa, que diferença. Com os dentes muito ruins e com os dentes adequados para aquela face, né? E perguntavam para os avaliadores o que você pensa da pessoa com os dentes ruins, né? Antes de mostrar a versão dela melhorada. E ela tinha que dar nota, assinalar se era confiável, se era bem remunerada, se ela era inteligente, se ela era capacitada. E as imagens com um sorriso ruim foram todas mal classificadas nesses quesitos, né? Inclusive, numa entrevista de emprego, né, se você tem um sorriso que não está adequado, vai existir uma tendência da pessoa te desvalorizar e, de repente, te oferecer até uma remuneração inadequada com o teu próprio currículo. E aquilo, muitas vezes, a pessoa nem nota, né? Por exemplo, ela não vai estar te julgando e analisando, olha, ele não tem um dente legal e eu vou dar um salário menor. Aquela avaliação é inconsciente. É inconsciente. Né? Automaticamente a pessoa olha, é a mesma avaliação que a gente tem quando a gente não conhece alguém e diz assim, eu não fui com a cara daquele ali. Exatamente. Por que a gente não foi com a cara? Eu já tive pacientes, conheci pessoas que eram públicas, mas mas não da área de comunicação, né? Eram pessoas públicas de outras áreas que não necessariamente precisavam sorrir muito. E aí eu conversando com esses pacientes, explicando justamente isso, olha, o teu sorriso vai melhorar na tua performance, na tua carreira e tal. Eu não sorrio muito, essas pessoas não sorriam muito.
E tem pessoas que às vezes não sorriem muito porque já se sentem constrangidos com o sorriso. Só que o fato de você ir numa entrevista de emprego, por exemplo, ou tentar fechar um negócio e não esboçar um sorriso, quebra a relação. Né? Porque a Ana fica muito antipatizada também, antipatizado, porque a gente está falando que o ser humano é emocional, né? E o sorriso, ele libera neurotransmissores de empatia, né? No momento em que tu sorri, automaticamente a pessoa sorri para você. E quando ela sorri, ela se sente bem. E aí ela se sente bem com a tua presença. Então, fica à vontade, esse aí é meu... E a empatia é tudo, né? Exatamente. É o que vai abrir as portas também, né? Então... Isso Sim, aí é o cartão de visitas, né, que a gente chama. Tem aquela história dos neurônios espelho, né, que eles falam que se a gente faz um gesto, a pessoa que está na nossa frente tende a fazer o mesmo. Então, se eu sorrio... Pra se conectar, isso, né? A pessoa sorri, aí ela se sente bem porque ela sorriu. Acolhida. E ali teve uma conexão. Então, o sorriso conecta. Se você... tem os dentes feios, mas eu tenho um currículo formado lá, mil faculdades, não vou sorrir porque eu sou bom. Isso, tu perde a oportunidade de conectar. Marina, uma das alternativas para se ter um sorriso bonito, hoje em dia a odontologia avança cada vez mais, né? São as lentes de contato e a faceta de porcelana, né? E... se falou muito agora, em janeiro, fevereiro, no Big Brother, que um dos participantes, o Renan, teve uma briga com uma outra participante, que agora não me recordo o nome, gente. Mas no meio da briga, olha ali, tá a briga deles, ela falou pra ele, assim, que ele era tão falso que até o dente dele era falso. Olha ali a foto dos dentes dele. Pra mim não precisa nem sorrir, né? Brincadeiras à parte. Enfim... Mas se falou muito, o pessoal ficou muito curioso com essa questão das lentes de contato, Sim. enfim, faceta de porcelana, o que é, se o dente dele é falso ou não. Marina, me explica, o que ele tem ali em boca, enfim, é faceta de porcelana, é lente de contato e o que são cada uma delas, né? Sim, assim, a lente de contato é um recurso que está super em alta, está sendo muito comentado, porém, a lente de contato bem feita, ela não pode ser perceptível. Então, provavelmente, ali a questão do Big Brother é que a lente de contato dele não era muito boa. Não era boa. Lente de contato que ele tinha ou é faceta de porcelana? É a mesma coisa a faceta de porcelana? Não, é diferente. A faceta de porcelana ela é maior, ela é mais espessa, ela... se nota mais? Não, nenhuma das duas deve ser percebida. A verdade é que a lente de contato ou a faceta de porcelana e o dente natural, eles têm que ser mais... Olha ali, a gente tem uma... essa imagem é de uma lente de contato, comparada com uma lente ocular, né? Porque a lente de contato... Ela é micro, ela tem o muito quê? Fina, ela é quase transparente, ali tem uma outra imagem, né? Ela é muito transparente e ela é aplicada em cima do dente. Só que o grau de transparência vai depender da qualidade do dente natural que a gente tem embaixo. Então, se eu tenho um dente natural embaixo que tem uma cor boa, que tem um formato adequado, a gente faz uma camada muito fina, só arrumando um pouco o desenho, arrumando um pouco a cor e aplica diretamente sem desgastar nada. Agora, se eu tenho um dente baixo que está muito escurecido, que está fraturado, que tem um problema maior, a gente pode aumentar a espessura da lente de contato, você pode deixar ela menos transparente, né? Porque, na verdade, se ela é transparente, se tu tem alguma imperfeição no teu dente, essa imperfeição vai ser revelada por ela ser muito fina. Mas a lente de contato, ela pode, o tipo da porcelana feita da lente de contato, o dentista pode definir o nível de transparência, a espessura, é algo assim altamente artístico, sabe, Cláudia? Eles misturam mais de 6, 7 tipos de cores para dar aquela degradê de cor natural que o dente tem, que ele é mais amarelo em cima, mais branco embaixo. Tem mais imagens, eu acho, né, Marina? Qual a diferença de indicação, Marina, para lente de contato, essa ou a faceta de porcelana? É justamente o grau de dano que se tem no dente natural, né? A faceta, ela é mais espessa e ela envolve o dente também por trás. Geralmente é para um dente que tem fratura, que perdeu substância natural. Gente, ela seria tipo uma... Ali, ó, a gente tem... Olha que diferença. Isso é essa imagem, ela é hoje
um exemplo de uma simulação que existe na odontologia, que muitos dentistas fazem, né, que chama Digital Smile Design, que você simula no computador, você consegue desenhar os novos dentes, né, mostrando que o sorriso ideal, Cláudia, ele é uma soma de 3 fatores: posição, cor e formato. Então, a adequação da posição, a gente corrige com o aparelho. A adequação da cor com clareamentos ou lentes ou facetas, porque alguns dentes não respondem bem ao clareamento. E essas lentes e facetas, elas fazem com que esse clareamento perdure mais? Por exemplo, que a pessoa... Não, é que assim, os dentes que são tratados no canal, tratados endodonticamente, eles não respondem ao clareamento. Só responde ao clareamento o dente que é vital. Né? Então, quando... Ou seja, se tu tem um dente mais escurecido porque tu fez um tratamento de canal, não vai responder ao clareamento. Aí tu vai colocar em cima ou a faceta ou a lente. Se a alteração de cor não é tão grande, vai a lente. Se é uma alteração de cor muito grande, vai a faceta. Mais ou menos por aí. Agora, a faceta ela é um pouco mais esbranquiçada, digamos assim, ela tem mais pigmentação do que a lente. Não, a cor é escolhida individualmente de acordo com cada pessoa. A cor do... Tem pessoas que não gostam do dente tão branco. Exatamente. Porque às vezes parece ser mais artificial. Por exemplo, uma pessoa que tem todos os dentes naturais e tem um dente, provavelmente o caso do Big Brother, eu li a história dele, me parece que ele sofreu um acidente e fraturou um dente e tratou o canal. Tá. Aí você faz o clareamento em todos os dentes naturais, vê qual foi a cor que você atingiu e aí escolhe a cor da porcelana no dente artificial, né, baseado na cor dos dentes naturais. Mas a verdade é que ele o dente dele não deveria ser possível ser notado que era uma faceta. Né? Provavelmente, ali na nossa foto que a gente viu ali de longe, não dá pra ver. Se ela notou é porque, de repente, não estava tão bem feito. Exatamente. Assim. Ou já estava antigo demais, ele deveria ter feito um retoque. Ou, às vezes, é o acabamento da gengiva, porque o acabamento da gengiva a gente chama de estética vermelha, né? É decisivo, porque, às vezes, a gengiva, a lente pode invadir a gengiva fica inchada, a gengiva fica azulada. Então, tem que colocar num profissional que entenda, né? Porque hoje em dia se fala muito da lente de contato, tá super popularizado essa técnica e tem muita gente querendo colocar. Outro aspecto que eu acho importante a gente frisar, né, Marina? A estética tá super em alta. A gente sabe disso. Apesar da crise, as pessoas seguem querendo cuidar da aparência. Antes de eu fazer qualquer tratamento estético bucal, eu preciso ver a saúde bucal. Sim, claro. Se eu tenho algum periodontite, algum problema, tratamento de canal, enfim. Claro. É frequente a gente observar pessoas que têm destruições grandes e gengivite, e halitose, e estão preocupados com a cor dos dentes, né? Mas, de qualquer maneira, essas pessoas chegam ao consultório, a gente vai direcionando, né, para tratar a saúde bucal antes, né? Mas existe uma questão psicológica que a gente já observou, que às vezes a pessoa está tão desmotivada com a aparência que ela acaba não tendo os cuidados com a saúde também. Sim, aí se larga um pouco. Exato. Algumas vezes a gente vê que a gente precisa tratar uma periodontia, que a gente precisa tratar canal, que a gente tem dentes extensamente danificados, mas a gente acaba oferecendo, vamos fazer o clareamento antes, faz o clareamento. A pessoa, opa, tô legal, agora se motiva. Exatamente, agora vamos tratar a saúde. Antes eu fui aprendendo isso ao longo da vida. Antes, não, a gente primeiro tem que... E aí o paciente... Isso tem muito a ver, né? Uma coisa leva a outra. Quando a gente começa a malhar, a gente começa a cuidar da alimentação. A gente começa a cuidar da saúde bucal. A gente começa a organizar a nossa vida, organizar um ambiente de trabalho. Uma coisa vai levando a outra, Uma coisa vai levando a outra, Mas a estética também, eu gosto muito de estética, acho maravilhoso. É claro que a saúde está em primeiro lugar, sem dúvida, mas ela trata as dores da alma, a estética, né? Então, e muitas vezes tratando as dores da alma, tu tem energia para tratar todo o resto. Então hoje, antigamente os dentistas diziam assim... Tem a ver com a autoestima, né? Quando a gente se sente bem, tudo flui, a gente fica mais feliz. Nos trata melhor, a gente acaba tratando o outro melhor. E uma observação muito engraçada, Cláudia, no consultório, que a gente vê homens que estão preocupados com a estética, mas que se sentem ainda alguns constrangidos de dizer que é isso. Então eles, pois eu tô preocupado com esse dente, que eu acho que eu tô desgastando e tal. Mas daí, quem sabe, a gente dá uma olhada na cor e tal. Daí eu sinto que, na verdade, ele quer estética, né? Mas que ele tá ali buscando alguns outros argumentos. Então é engraçado. Por medo de dizer que ele veio direto na estética. Isso. É engraçado que ainda tem alguns
os homens que isso é um processo natural, né? Cultura também, Cultura. machismo, Isso. né? Mas que todo mundo hoje percebeu que ter um sorriso bonito faz bem para si mesmo e para os outros também. Marina, para encerrar, os cuidados... depois a gente vai falar dessa foto aí, ó. Nossa, que diferença. Nossa. Tem que ter muito cuidado, né, Cláudia? Porque tem umas lentes de contato que parecem Mentex, né? Que parece tecla É de verdade. piano. Gente, eu brincava com Mentex, né? Mentex. Eu não sei, dependendo do ano que a pessoa nasceu, né? Eu nasci nos anos 70, então eu sei que é Mentex. Tem Mentex ainda pra vender, Deve ter né? Mentex, não sei, mas eu nasci nos anos 80 e eu gostava do Mentex, brincava também. Então, Mentex ou tecla de piano tem lentes de contato muito feias. Então, isso que tu falou é verdade. Tem que procurar um profissional. Não é cotando o preço, né? Que você liga, quanto é a lente, você não está comprando um saco de batata. Então, tu precisa ter muito, assim, senso artístico, ter uma série de cuidados para conseguir fazer um efeito natural. Não pode olhar e falar, o dente é falso. Isso, as pessoas não podem conseguir Só tem que olhar e dizer assim, isso. nossa, como tá mais bonito, não sei o que tu fez, né? Isso aí. Exatamente. Aí entra aquele barato que sai caro, muitas vezes, em algumas oportunidades que possivelmente já pegaste no consultório de ter que refazer trabalho dos outros. Sim. Então entra uma série de situações que tem que ser avaliadas, né? Claro, exatamente. Marina, para encerrar, quais cuidados que eu preciso ter com as lentes de contato, por exemplo? Tem que tomar algum cuidado na hora de, por exemplo, comer uma maçã, algo que possa danificar ali aquele trabalho? Sim, muitas pessoas fazem bruxismo, né? Apertam os dentes à noite. Então, um dos cuidados é que após os tratamentos de lente de contato, a gente coloca uma placa de proteção noturna para a pessoa não quebrar as lentes rangendo os dentes. Tá? E alimentos mais duros, você não vai abocanhar uma cenoura, por exemplo, não dá. E tem que fazer daí uma revisão anual com o dentista, que ele faz um polimento, ele revisa como tá aquela estética. Esses são os cuidados. E falando sobre essa questão da energia, linkando com o mercado de trabalho, a gente sabe que no ambiente de trabalho, muitas vezes, o clima não é muito favorável. Tem a questão das metas que tem que cumprir, né, o estresse, né, muitas vezes aquele colega tu não te dá tão bem. Para melhorar esse ambiente, claro, tudo favorece, mas para melhorar pelo menos a tua mesa ali, tem seus segredinhos, sim, né, Camila? Tem seus truques, sim. O que a gente pode fazer para começar a melhorar aí? Sim, o próprio Feng Shui tradicional, ele trata disso, né? Como que é essa interação do homem no seu meio ambiente. Isso é nas relações, né, em casa, no trabalho. Então, começando o ambiente organizado, né? Então, tem coisas assim... Trouxeste algumas imagens pra gente ilustrar. Tem algumas aqui. técnicas bem pontuais, né? Mas a gente sempre tem algumas regras que a gente sempre segue, que é a questão da organização, né, da limpeza e do posicionamento também. Olha né? aí, ó. Naquela primeira o posicionamento da mesa do trabalho. Isso. Na primeira fileira, são algumas posições não muito adequadas. Por quê? A gente tem uma mesa de trabalho bem em frente à porta de entrada. Né? E isso gera uma grande instabilidade pelo fluxo grande de energia que entra pela porta. Ah, não é bom ser bem na frente da porta? Não é bom. A posição ideal é abaixo, sempre perpendicular, né, na diagonal à porta de entrada. Por quê? Tu está na tua posição de poder. Então, dali tu comanda toda a sala, tu tem a visibilidade de todo mundo que entra, né, e, consequentemente, um lugar bem melhor para tu fazer as tuas atividades. Embaixo também é uma outra posição também que fica bem. E em cima, aquelas bancadas que hoje em dia a gente usa muito, que a gente vê em muitos escritórios, que são as bancadas de frente para uma parede. E de costas para a porta. De costas para a porta, normalmente. Que eu já ouvi falar que é péssimo para criatividade. Totalmente, né? é muito péssimo. Aquilo ali bloqueia os horizontes. No próximo material eu vou mostrar que dentro do Feng Shui a gente tem umas posições ideais. Então as costas, de preferência, sempre respaldadas, né? A gente tem nunca sempre... ficar de costas para a porta? Não, nunca ficar de costas para a porta. A gente tem sempre que ter uma parede ou usar as cadeiras com encosto, né? Que te dê essa proteção que a gente precisa, que no Feng Shui é chamado de tartaruga. Mas, Camila, se, por exemplo, eu tenho uma minha sala, não tem como ser de outra maneira, por exemplo. Aí eu não tenho... Eu posso colocar um espelho, algo que possa refletir quem está atrás, por exemplo? Funciona? Na verdade, é um paliativo, né? Então, no mínimo, a cadeira com encosto alto, né? E tentar ficar com a maior visibilidade que tu tens da porta de entrada.
E é engraçado que a gente não se sente bem, né? Essa questão da energia tem sim. tudo a ver. Por exemplo, se tu tem uma mesa que tu não enxerga quem tá entrando, quando alguém chega de sopetão, assim, a gente até leva um susto, É a instabilidade assim, que causa, né? Cria A fragilidade isso, de tu ser, né, abordada, de tu ser pega de surpresa, como a gente diz. Camila, e se tu tem uma porta e uma janela, é preferível que a tua mesa de trabalho fique voltada para a janela ou fique voltada para a porta? De frente para a porta, né? E de preferência com uma parede sem a janela. Sim, tu não Uma nunca parte fique de com as proteção. costas As voltadas costas ou para a porta. protegidas. As costas têm que estar sempre bem Então, é protegidas. principal a gente pensar nesse... Parece mais fácil eu pensar nas costas protegidas do que na claridade ou em outro... Para mim, né? Sim, para Parece- essas bancadas em que muitas vezes tem computadores de frente para uma parede, dá para botar algum tipo de adesivo que te dê uma certa imagem com alguma profundidade, porque isso trabalha muito a questão de criatividade, horizontes, de visão, né? Então muitas vezes as pessoas estão ali, fica até sonolenta, com falta de atenção, não consegue se concentrar, então esse é um dos motivos. Temos mais imagens aí pra Camila ir falando? Olha aí a Esses são os mesa 5 animais, né, que são posicionamentos ideais que pra gente ter. na nossa mesa. Na mesa de trabalho. Então, a frente sempre livre, que é a fênix, né? Então, a questão de horizontes, de visão. As costas, a nossa tartaruga, sempre protegida. A Eu botei direita, uma parede atrás ali da minha parede, preferencialmente a parede. À direita, a gente tem o tigre, né? Que representa nossas ações, o senso de organização, foco, de ter ações, né, bem efetivas no trabalho. O que a gente usa aí? Um objeto mais baixo do que a gente vai ter à esquerda. Então, digamos, tem uma luminária alta, aquelas de pé, uso a minha esquerda, e a direita usa um móvel mais baixo do que a luminária. E a esquerda, então, é o dragão, que é a produtividade e criatividade. É o nosso senso de crescimento, de expansão, de criatividade. Eu tô notando, antes de comentar essas fotos aí, que tem bastante elementos ali no tom de vermelho na minha sala, né? No meu ambiente de trabalho. Tem a ver essa questão das cores também, tem. com a questão Cores energética? sim, Existe com alguma certeza. cor que seria bacana de se ter no nosso ambiente de trabalho? Ou isso também tem a ver, tem relação com a questão do que eu faço, por exemplo? A Marina trabalha com odontologia, para ela seria uma cor. Para mim que trabalho com comunicação, seria outra. Com certeza. Né? Na verdade, o Feng Shui tradicional, ele trata bem disso. Por isso que às vezes é difícil tudo dar uma regra geral, porque cada caso é analisado de uma forma. Então, no Feng Shui tradicional, a gente trata as profissões, cada profissão tem o seu devido elemento, e a partir daquilo ali a gente vai adaptar, né, as cores ideais para aquela atividade. Comunicação é elemento água. Não é à toa que muitos logotipos a gente vê na cor azul, né? Não é à toa. Elemento água, cor azul. E por aí a gente faz toda essa análise. Os cristais também entram no trabalho, porque eu adoro cristais, então poderiam entrar também nessa questão da Sim, harmonização do ambiente. Com certeza. Também bem Que personalizado. muitas vezes eu acho que se tu não consegue mudar algo, tu coloca aquele cristal ali pra... Não, na verdade, as curas que eu faço é baseado nos 5 elementos. Então, muitas vezes o empresário, né, tem receio em fazer o Feng Shui nessa sala. É somente os 5 elementos que muitas vezes passa desapercebido. Elemento madeira, a gente usa vasos de plantas, né? Não são Aqui no usados... estúdio, daquela consulta particular no programa. Não são usados objetos que a gente está acostumado, aquela flauta de bambu. Isso aí eu costumo não usar. Então são coisas assim, a água é fonte, sabe? Então dá tranquilo para tu aplicar o Feng Shui e não perceber que foi feita alguma alteração. Vamos para nossa próxima imagem aí? Ó. Essa é uma técnica bem avançada, que baseado no ano de aniversário de cada pessoa, a gente tem uma direção favorável. Então, independente das direções favoráveis da casa, tu tens uma energia para a tua constituição, tu tem outra, eu tenho outra. E baseado nisso, a gente tira também proveito dessas direções. Nesse caso, essa mesa de uma pessoa de um Baguá 3. As direções favoráveis ao Baguá 3 são do Grupo Leste. Então, a direção norte, nós temos a direção de saúde, ao sul, prosperidade, sudeste, relacionamento, leste, tranquilidade. Ora,
Se soubemos que somos diretamente ligados ao magnetismo da Terra, por que não aproveitar esse benefício, né? Saber quais são as suas direções favoráveis, para eu posicionar minha mesa de trabalho, para eu posicionar minha cabeceira de cama, né? Tudo isso é um ganho de energia que a gente... Sabe que você falou de magnetismo e cabeceira de cama? Eu queria te fazer uma pergunta de uma história que sempre me chocou muito, porque minha irmã jura que é fato, né? De uma história que a minha irmã mora lá no Nordeste e tal, e aí tem uma tribo de índios, e daí uma conhecida trouxe para casa dela para ajudar a criar uma criança que era pequena, né, de uma tribo, enfim, e que aquela tribo sempre dormia com a cabeceira virada para uma determinada posição, e chegou lá, a criança acordava de manhã posicionada ao contrário, como se ela soubesse que aquela posição não era a posição. Mas instintivamente nós procuramos o melhor lugar, né? Muitas pessoas, eu não vou te chamar porque está tudo errado na minha casa. Gente, não está tudo errado, né? Instintivamente nós procuramos o melhor lugar pra gente se posicionar. Sente quando aquela energia, a gente sente. Quando tá truncado, né? Não tem alguma coisa que não tá legal. Se eu não souber, Camila, por exemplo, o que é ideal para colocar na minha sala, vale essa questão do feeling, por exemplo, vou colocar uma planta, vou colocar algo que remeta à água, pelo menos tentar ter os 5 elementos dentro da minha sala. Com certeza, vale, e é bom sempre tu observar como é que vai decorrer essa energia, né? Porque a energia não é estática. Tu faz a correção. Se a gente mudou e gostou, já é um bom caminho. Exatamente, gostou. Aí vai ficar por um tempo assim, daqui a pouco tu já vai sentir a necessidade novamente de reformular aquilo ali. E na dúvida, o coração é o guia, né? Nossa, sempre. Adorei. Com essa a gente vai para o próximo bloco. Eu vou conversar aqui sobre a questão de planejamento de carreira. E consultoria de carreira também. E a gente vai falar sobre a exposição perfeita e imperfeição já no próximo bloco. Não sai daí. Já que a gente está falando de mercado de trabalho, agora a gente fala sobre consultoria de carreira, aqui com a coach de carreira, Ana Valéria Wilgs. Ana, em tempos de crise, muitas vezes é difícil até a gente conseguir um emprego, né? Para quem tem aquele emprego ou para quem quer mudar de área, né? O que se pode fazer? Bom, eu acho que o principal é a gente investir em autoconhecimento, em autodesenvolvimento, investir em formação. Acho que em tempos de crise a gente não pode entrar em crise, a gente tem que realmente se esforçar para se automotivar, né, para se desenvolver. Porque bons profissionais sempre vão ter espaço, independente. Existe aquela máxima de, por exemplo, assim, de que todo mundo é substituível? Né? Tu concorda com isso? Que todo mundo é substituível? Sim, eu acredito que sim. Cada um tem a sua particularidade, por exemplo. Tem que fazer algo inovador que ninguém tenha feito. Eu acho que o principal é a gente estar, acima de tudo, conectado com o nosso propósito. A gente se conhecer. Lá do início. Exatamente, se conhecer muito bem para que a gente possa se destacar como profissional. Né? Que todo mundo pode ser substituível? Sim. Eu acho que o mercado está aí para nos dizer isso. Muitas vezes a gente vê ótimos profissionais sendo demitidos. Ainda mais em momentos de crise que acabam sendo muitas vezes os gerentes, os diretores, os primeiros a serem dispensados até por uma questão de necessidade de economia da empresa. Mas aí acho que entra também o nosso trabalho conosco em primeiro lugar, né? Em termos de autoconhecimento, busca de terapia, busca de coaching, busca de formação, né? Eu acho que é um momento de a gente aproveitar a oportunidade para se reinventar, acima de tudo. A gente pode mudar, digamos, de carreira ao longo da vida, né? E se abrir para novas possibilidades, que muitas vezes a crise faz com que a gente acabe se abrindo até a mulher, né? A gente após o período aí, após a gestação, após a maternidade, muitas vezes prioriza o convívio com os filhos e acaba descobrindo muitas vezes uma profissão que ficou lá, né? Naquela vontade do início da vida, e muitas vezes a mulher deixou de lado porque pensou, não, isso não é bacana de se fazer, eu vou fazer isso, né? Ótimo esse teu exemplo. Mudar no meio do caminho vale, tá valendo? Eu sou prova disso. Né? Eu trabalhei... Eu nem sabia, isso aí é questão energética. Eu sou prova viva disso, porque eu atuei 15 anos na área de marketing e de propaganda, né? Fiz minha transição de carreira, me organizei, foquei, me planejei e entrei em ação. Eu digo, sempre é muito difícil e sempre é desafiador
e dá medo a gente fazer mudanças. Mas daí, na dúvida, eu digo, se prepara, se planeja e vai com medo mesmo. Porque se a gente não enfrentar os nossos medos, é importante que ele sirva como um alerta, mas que ele não nos trave, né? Que ele não nos deixe engessados. O medo do não, né? O medo do Todo não. Todo mundo tem as suas inseguranças, todo mundo precisa passar por desafios, a gente precisa aprender a se desafiar mais. É isso que faz com que a gente possa crescer como profissional. Isso que diferencia, Ana, muitas vezes, da pessoa que tem sucesso da pessoa que não tem um sucesso profissional. Às vezes a gente vê gente com muita qualidade, mas que não faz propaganda daquela qualidade, né? E tem muita gente que tem, às vezes, uma qualidade até, eu não digo inferior, mas igual àquela pessoa que não fez o sucesso, mas ela acredita tanto em si, ela sabe vender tanto o peixe dela, que ela convence muitas vezes aquela pessoa de que ela é melhor do que aquele outro. Não sei se vocês conseguiram entender. Eu concordo, eu digo assim, ó, saber se vender, né? Muitas vezes tem muita gente talentosa que não mostra o seu talento, que não divulga o seu. Eu acho que é fundamental a gente ser e a gente parecer ser, né? Mas acima de tudo ser, né? Acreditar. Mas parecer ser, quando ele não é recheado verdadeiro, do ser, a gente percebe. Claro, por isso que acima de tudo o ser, em essência, né? Não adianta a gente querer ter sucesso se a gente não tem valores. Então os valores têm que estar mostrar algo que não é. Exatamente. Então a gente tem que estar conectado com a nossa essência, porque senão não fica verdadeiro, não é genuíno. E tem muitas pessoas, né, Ana, nesse momento buscando essa transformação, né? Tu vê várias pessoas migrando de carreira, às vezes para uma outra bem inusitada, assim, bem diferente do que estava acostumado a fazer. Então eu vejo essa busca das pessoas pela realização, né, e pelo... Eu tive uma experiência recente com uma pessoa que veio me propor um trabalho de parceria fora da área de odontologia, na área de gestão, que é uma área que eu trabalho também. E ele fez uma primeira reunião, depois ele veio, trouxe, e eu comecei a perceber, esse cara é preparado, esse cara fez coach, esse cara... Porque ele tava... eu via que ele tinha capacidade, mas que ele estava organizado demais, e aquilo me causou uma impressão maravilhosa, assim, né? E eu pensei, não, mas você fez alguma coisa. E aí ele falou, não, realmente, eu já fiz coaching e tal, e eu vi que ele se comunicava bem, ele tinha uma segurança e tal. E ele falou assim, eu sempre fiz esse meu trabalho super bem feito, mas antes eu não conseguia vender como eu vendo agora. É que na realidade a essência do processo tá perfeito, a essência do processo ela desenvolve o potencial do profissional, né? Então assim, é um conjunto da obra. Então a gente precisa realmente desenvolver as nossas habilidades, desenvolver os nossos potenciais para que a gente possa realmente utilizá-los da melhor forma, né? Claro. Porque muitas vezes a gente precisa de ferramentas e de profissionais específicos para aquilo, para nos orientar, né? Porque às vezes o meu problema eu acho que é só meu, mas não. Tu vê que tem várias pessoas passando pela mesma dificuldade. Então a gente consegue resultados. Ana, eu sei que não existe receita de bolo, mas às vezes o pessoal fica pedindo, né? Ai, não existe metas, enfim, o que eu posso ir traçando para seguir esse caminho do sucesso tão almejado, né? Que todo mundo quer ter uma carreira promissora. O que eu posso fazer, digamos assim, passo a passo? Começar cuidando da minha autoestima, né? Ter objetivos claros também é importante. Ó, eu quero seguir esse caminho e é nesse que eu vou, mais ou menos assim. Perfeito. Vamos fazer um rapidinho. O povo tá afiado, né? Aqui. Eu acho que tá todo mundo fazendo coaching aqui, hein? Bom, primeiro passo, autoconhecimento. Ame-se. Aceite-se. Se olha no espelho e diga, olha, eu me amo. Eu me encantei contigo hoje. Tá valendo. Mais ou menos assim. Tá valendo. Beijinho no ombro, tá valendo. Tá valendo. Né? Eu acho que o primeiro passo é assim, eu sempre gosto muito de uma versão que eu aprendi no curso, né, de coaching, que é imagina um espelho que vai se abrindo na tua frente, que tu vai se autoconhecendo, né? Tu vai se identificando. Na realidade, o sucesso dos clientes é um sucesso que já está ali, é um potencial que já está ali. Eu ajudo eles a enxergarem todo esse potencial que eles já têm, que eles já trazem consigo, né? Então, eu acho que é importante a gente se conhecer, a gente ter as metas bem estabelecidas, porque se a gente não sabe também para onde a gente está indo, qualquer caminho vai servir, aí fica aquele diálogo da Alice com o coelho, que eu sempre costumo citar, né? Então eu conjunto... aquele coelho. Te assusta aquele coelho? Me assusta. O coelho é muito lógico, né? Eu também tenho medo. Eu não gosto dele. Somos duas. Então,
autoconhecimento, né? Investir em boa formação, investir também num processo de coaching, né? Para que a pessoa possa começar a se conhecer melhor, possa se entender. Inclusive, eu tenho um programa que é exclusivo para maternidade, que tem bastante a ver com essa questão que eu passei também no momento em que eu fiz minha transição de carreira, né? Para que a mulher entenda, a partir daquele momento em que ela se torna mãe, que ela não pode ser perfeita e atender tudo, né? Da mesma maneira em que ela atendia antes de ser mãe. Então, tem um programa bem exclusivo, bem bacana para essas mamães aí que querem se reorganizar em termos profissionais. Ai, adorei. Hoje o programa podia ter 3 horas. Mas, enfim, da Ana, eu vou para Susan, porque já que a gente está falando de carreira, enfim, agora a Ana falou da maternidade, de N papéis que a mulher tem, né? A gente tem que ser boa na profissão, boa mãe, boa esposa, bonita, magra, essa cobrança. Agora a gente vai falar da perfeita imperfeição. Né, Susan? Isso mesmo. Então, assim, ó, nessa quarta-feira eu estou abrindo uma nova exposição na Galeria Modernidade em Novo Hamburgo. E a exposição, o nome da exposição é A Perfeita Imperfeição. Depois da manhã, né? Depois de amanhã. Daí eu já tive tive essa exposição na versão 1 aqui em Porto Alegre também. A gente já falou aqui no programa. Que nós já falamos aqui no programa e agora a segunda versão lá. E nessa Perfeita Imperfeição, o que eu tento passar ou tento compartilhar com as pessoas é que as pessoas, na verdade, a perfeição não existe, né? A perfeição é algo idealizado e que não se consegue alcançar nunca. Então, a nossa perfeição é a nossa imperfeição. Né? Está no imperfeito. Seria se todo mundo fosse perfeito. Sim, nós humanos somos imperfeitos, né? Mas somos imperfeitos na nossa perfeição. É um trocadilho. Então, tentando encontrar e mostrar isso através do meu trabalho, eu trabalho muito com mulheres. Eu gosto de trabalhar a figura da mulher e é um tema, assim, muito forte para mim. Então, aqui tem algumas das minhas mulheres, eu chamo, né? Alguns dos meus trabalhos. São todos grandes e são todos trabalhados em papelão, o papelão reciclado. Esse papelão eu recolho nos teleentulhos de Porto Alegre, né? E são papelões usados para caixas de televisores, caixas de refrigerador, enfim, muito grandes, porque eu gosto de trabalhos grandes, né? Esse papelão, então, eu recolho, eu trabalho, faço uma selagem do material, né? E pinto com tinta acrílica. Depois eu ainda desgasto, eu rasgo, eu faço... E esses dias, há pouco tu estava falando, né, Ana, naquelas camadas que a pessoa tem por baixo e vai se descobrindo, né? Exato. Isso é algo que eu sinto quando eu faço o trabalho no papelão. Porque eu desenho essa mulher... Aqui tem uma delas. Tu usa o coração, né? A gente eu uso o coração, isso, né? É uma coisa assim muito retratando. A gente sempre tem os quadros da Susan aqui, deixando o nosso tentando retratar mais a emoção do que o físico, né? Não me preocupando se ela tem não tem uma barriguinha tanquinho, nem um seio perfeito, ou não está com uma alegria efusiante, né? E depois que eu pinto a mulher, eu começo a lixar o papelão e começo a rasgar o papelão e aparece atrás, por dentro do papelão, essa textura dele que é toda tão horizontal e tão certinha. E pra mim, assim, é como se eu estivesse descobrindo a alma daquela mulher. Que lá no fundo, escondida, mas é uma coisa assim, que lá no fundo, escondida, a nossa alma é reta, eu diria, entre aspas. Tu tem a tua convicção, tu tem os teus conceitos, e que muitas vezes ficam escondidas atrás de tanta aparência. E algo que muitas vezes que não pode ser revelado, não pode ser mostrado. Então, assim, a maioria dos meus trabalhos... E uma pena, né, que a gente não possa, né? A maioria dos meus trabalhos eu faço questão de, depois de ter pintado, rasgar e deixar aparecer um pouquinho atrás dessa textura tão íntegra e tão reta que possui o material e que eu acredito que possuem as mulheres e as pessoas no geral, né? Mas, e aqui tem uma frase da Clarice Lispector, é isso? Eu te deixo ser, deixa-me ser então. É uma frase que eu acho assim, bem significativa, porque às vezes nós mulheres nos preocupamos tanto em deixar que os outros sejam, que os filhos cresçam, que o marido seja, que o fulano seja, os alunos sejam, e a gente não se deixa ser. Então... Eu acho interessante que ela diz, eu te deixo ser, deixa-me ser então.
Mas a gente tem que se dar conta que a gente também tem que poder ser, né? Tem que ter espaço, se né? deixar A mulher tem mostrar que também, ser, né? tem vários papéis, né? E Ser às mãe, vezes- ser esposa. Sim, e ser- esse espaço a gente tem que conquistar, porque às vezes não é nem que os outros que não nos deixam ser, né? A gente Exatamente, não se permite, claro. né? Exatamente. mas no momento Então- que tu te empodera dessa... É. Desse ser, Desse ser, né? desse mergulho no ser. Automaticamente tu consegue passar isso Mas pro tu sabe teu que isso convívio. tudo que a gente falou aqui tem uma relação muito íntima. Eu acho que sim. E eu ouvi uma psicóloga essa semana nos Estados Unidos falando na internet, falando que eles estão preocupados com a criação das crianças, né? E eu pensando aqui no Brasil a mesma coisa, que os meninos se dão melhor nas carreiras ainda, porque eles são habituados a correr risco e eles são habituados a poder tolerar o próprio fracasso. E nós, mulheres, somos criadas para ser perfeitas. E aí a gente não corre risco. Eu não vou me arriscar. Não Aí, se desafiam, não né? se desafia. E, aí a gente não E a evolui. mulher não comenta a imperfeição com a outra, né? O homem isso. comenta, tia, olha só minha barriga, tu viu como tá grande, cara? E a Que gente horror, a imagina gente se a mulher vai guarda ter esse tipo de isso. comentário. A gente aceita não do jeito tolera que a é. nossa perfeita imperfeição. Às vezes é horrível E aí a você gente não achar corre risco. o bom, E aí a né? gente não evolui no mercado de trabalho porque a gente não quer correr Não, risco. e uma frase que tu falaste no início da entrevista, que tu disse assim, ó, a gente vai buscar o melhor da tua própria versão. O melhor da sua própria versão. E é isso que eu tento muitas vezes colocar nos trabalhos. Não adianta todo mundo querer ser a Gisele Bündchen, ser a... Não, Até vai porque a buscar Gisele aquilo- Bündchen tem crises também. Não, pessoais. tem, porque ela também não é perfeita, Vocês viram né? que o É Facebook, isso. inclusive hoje, tem um direcionamento para isso, né? Se você coloca uma foto no Facebook muito editada, de Adobe Photoshop e lá todas aquelas edições, o Facebook diz assim, você está pregando uma beleza inatingível. Uma mensagem assim, essa foto tem excesso de edição. Então, loucura isso. porque a ideia é que você consiga natural possível, exatamente mostrar as coisas como elas são, Se imperfeitas. aceitarem, se aceitar e se sentir normal dentro dessa imperfeição, né? É isso aí. Infelizmente, nosso Os tempo temas acabou. são sempre momento triste, down do programa, mas foi ótimo, adorei. Nosso tempo passou voando. Recadinho final, contato, Susan, pro pessoal ver a exposição Tá Perfeita certo. Imperfeição. Então, essa exposição, ela inaugura no dia 14 agora, daqui a 2 dias, em Novo Hamburgo, e fica por um mês lá. Mas, de qualquer maneira, quem quiser dar uma olhadinha no meu trabalho, eu tenho um site que é susanmendespinturas.com. Acessando na internet, vocês vão ver os trabalhos e daí conhecer um pouquinho daquilo que eu acho das mulheres. Obrigada Tá pela certo, presença, obrigada. Obrigada pelo quadro que vai ficar aqui no Não, programa, é um deixando prazer, nosso ambiente com uma energia melhor, mais bonito. Ana, contatos, obrigada pela presença. agradeço. Recadinho final, Mesmo enfim, o que- espaço é teu. Mesmo que você ainda não tenha encontrado o trabalho de sua vida, deixe o seu coração ser o seu guia, né? E se conecte com o seu propósito, continue acreditando que vai chegar lá. O meu site, então, www.anavaleriavilgues.com.br. Coloque amor em tudo que você fizer, independente do que você faça. Obrigada pela presença Eu que também, agradeço. Camila. Eu também estou aqui, né, a trabalho. Então, eu coloco o meu site, meu e-mail à disposição. Se você tiver alguma dúvida, quiser saber um pouco mais sobre o Baguá Pessoal, me escreva, mande seus dados, que com o maior prazer eu vou te responder isso aí. www.miacasafengshui.com.br e o e-mail é camila@miacasafengshui.com.br. Obrigada. Obrigada pela presença também, doutora Marina Lara. Cláudia, meu recado final é que para as pessoas buscarem o seu melhor sorriso, buscarem a sua melhor versão, né? A gente não buscar um sorriso falso, um dente falso, mas que a odontologia estética, através de métodos naturais, que pareçam naturais, para promover um sorriso legal, para tu te sentir bem, para tu ser mais feliz, para tu te conectar com as pessoas. A gente está aí para isso, para conseguir esse resultado para vocês. Meu site é marinalara.com.br. Um grande beijo a todos. Obrigada. Obrigada pela presença de todos. O Bom Dia hoje dessa terça-feira fica por aqui. Tem reprise às 9h30 da noite. Não se esquece que dá pra ver em tempo real pela internet, tvplay.tv.br. Um super beijo. Fica com Deus sempre. E me fui.